Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje fazemos uma análise do Congresso do CDS, que se realizou este fim de semana. Os principais momentos que marcaram o Congresso aqui em análise. Prazo para limpeza de terrenos. Tem que haver elasticidade. Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda o número de trabalhadores a receber o salário mínimo aumentou em Portugal. Fazemos uma abordagem pela política internacional, falamos da China, foi aprovado o fim de limite de mandatos do presidente e terminamos com a energia atómica e o futuro. Os temas hoje que estarão aqui em análise e comigo em estúdio tenho Manuel António Ribeiro. Obrigada desde já pela sua presença. Manuel António Ribeiro, começamos por falar então do Congresso do CDS. Fazemos aqui então uma avaliação daquilo que foram os principais momentos deste Congresso do CDS. Assunção Cristas reforçou a liderança no CDS depois deste fim de semana. Olá Helena, olá aos telespectadores. Eu acho que Assunção Cristas, o reforço do partido, eu acho que não tem dúvida que de não facto... Não tem dúvidas que é líder. Mas para as vozes mais críticas, de facto, há vozes críticas dentro do CDS relativamente à liderança de Assunção Cristas. Ficou de facto aqui reforçada essa liderança? Fica reforçada, embora em termos até em termos de resultados fica cerca de 10% a menos dos conseguidos no Congresso em Gondomar, no último Congresso em Gondomar. Aliás, no penúltimo Congresso em Gondomar. Mas o que interessa aqui, e eu acho que retiramos algumas notas deste Congresso, que são as seguintes. Assunção Cristas levou a fasquia, na minha opinião, um bocadinho alta. Acho que é uma ambição legítima da parte dela, até porque não é muito usual no nosso ciclo partidário haverem mulheres a liderarem o partido, e neste caso temos uma que com experiência já como ministra e agora como líder do partido está a traçar um caminho que, na minha opinião, pode ter alguns percalços. E o primeiro que eu diria é o facto de não conseguir os ditos resultados, porque para ser primeira-ministra tem que ter uns resultados astronómicos. Mas tem ambição. E essa ambição, ela pôs claramente, aliás, não a podia ter posto de uma forma mais clara do que pôs. Aliás, ela quer, este é a meta, é o resultado que ascende a obter, só que nós estamos a falar num período em que o Partido Socialista, fruto digamos, do estado em que até a própria União Europeia vive, o crescimento que o país apresenta, traz para o próprio partido algum avanço. E admito perfeitamente que nas próximas eleições o Partido Socialista consiga ter, no mínimo, o mesmo resultado que teve. Ora, isto quer dizer o quê? Quer dizer que Assunção Cristas, para ser Primeira-Ministra, tem que ter aqui um conjunto de resultados difíceis de alcançar. E mais, nós temos digamos, eu diria quase que não é uma guerra, mas quase que uma separação vincada sobre a dita parceria ou o dito acordo partidário com o Partido Social Democrata. Ora, nós temos Rui Rio, por um lado, a dizer não, nós vamos sozinhos porque nós somos o partido de maior oposição, e temos agora o CDS a dizer não, o partido de maior oposição é neste momento o CDS, não em termos de número, mas em termos em termos de oposição do Parlamento. Isto porque é fruto de uma liderança do antigo líder do PSD, que as mais variadas razões, o facto de ter sido ex-primeiro-ministro e passar a ser líder da oposição, é difícil conjugar esses dois fatores, e a Assunção Cristas pega neste poder que conseguiu através, eu não diria mediático, mas até em termos de Parlamento, e arranca para este objetivo, que é ser primeira-ministra. Ora, um aspecto que se retira deste Congresso é que existe, digamos, uma convergência global relativamente ao que será o CDS nos próximos tempos. Há um claro apoio à líder do CDS. Agora falta saber se
Se digamos, essa ambição que a Helena disse muito bem, que a Assunção Cristas determina, é ou não é execuível. Eu tenho algumas dúvidas de poder chegar lá. Agora, admito perfeitamente que possa tentar levantar a fasquia para depois das eleições poder haver aqui um entendimento entre PSD e CDS. Assim, há uma divisão, e nós falámos aqui na semana passada, que esta divisão demarcada de cada um dos partidos, PSD e CDS, na minha opinião, favorece o Partido Socialista. Porque há uma divisão do eleitorado à direita, e essa divisão de eleitorado à direita pode vir a cair no Partido Socialista. Como é que viu também a presença de Rui Rio neste congresso do CDS? Eu vi a presença do Rui Rio desta forma. Ao ouvir alguém no palco dizer eu sou a alternativa e eu quero ser Primeira-Ministra, automaticamente o Rui Rio não gostou propriamente desta expressão. Aliás, que ele fez questão de dizer no fim, quando foi entrevistado, não, o melhor e mais bem preparado para ser Primeiro-Ministro sou eu. Logo aqui já está uma luta de ambições. Um quer ser Primeiro-Ministro e o outro também quer ser Primeiro-Ministro. Só pode ser um Primeiro-Ministro. Aqui a lógica, a ideia é se algum dia poderão vencer um Primeiro-Ministro e outro Vice-Primeiro-Ministro. E quem é que será um e quem é que será outro? A Associação Cristas já disse claramente que quer o CDS, quer pôr o CDS a mandar no PSD. E não o PSD a mandar no CDS, como até hoje tem sido. Ora, é uma série de desafios que a Assunção Cristas tem pela frente. Não digo que não terá o seu mérito, não digo que terá as suas ideias, que até são ideias que podem perfeitamente ser, muitas delas execuíveis. Agora, tem um percurso difícil de traçar, porque quer queiramos, quer não, vem de uma coligação de um partido em que teve momentos muito difíceis e esses momentos difíceis estão diretamente associados às dificuldades dos portugueses. Ora, isto arrasta e está colado a essa Ficou imagem. claro que, de facto, o CDS e o PSD são adversários. Exatamente, Helena. Ou seja, retira-se deste congresso em que o CDS é adversário de toda a gente. É adversário do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP inclusive do PSD, o tal dito partido amigo. O que é que também se retira deste congresso? É que alguém foi pondo alguma água na fervura. Pedro de Lima, por exemplo, veio dizer que o PSD é um partido amigo do CDS. Ora, aqui quase que dando aqui uma mensagem à Associação Cristas que não podemos ser tão radicais porque podemos passar da ambição à ilusão. E se nós passarmos da ambição à ilusão, a queda pode ser catastrófica. Ora, e por isso é que dizia, e quase termino da forma como iniciei estes comentários, que é, a Assunção Cristas tem uma ambição, mas é importante que essa ambição não se torne como uma ilusão. Ora, e para chegar a essa fasquia, eu acho que a Associação Cristas vai ter muito que fazer. Não terá sido também o PSD, através de Rui Rio, que terá deixado claro que quer CDS, quer PSD eram adversários? Retirando aqui aquela coligação a que estamos então, a que CDS e PSD sempre estiveram e caminharam juntos. É lógico que este discurso da Associação Cristas também tem, digamos, é uma consequência da estratégia do Rio. Ou seja, nós vamos às eleições sozinhas, mas permita-me a expressão, Helena, o PSD é um partido que tem, em termos históricos e até em termos de dimensão, tem, eu diria, legitimidade até, eu diria até quase cultural, para dizer que aspira a ser governo. Ora, e por aí quer caminhar sozinho, para se desvincular destes acordos que têm sido celebrados com o CDS. E esse pensamento do Rui Rio, essa estratégia do Rui Rio, automaticamente esbarrou onde? Esbarrou na estratégia da Associação Cristas. É lógico que ele não ia no Congresso dizer assim, mas senhores, muito bem, o PSD não quer ser nosso colega, então nós vamos estar aqui, vamos fazer um percurso quase que de charneira. Não. Avança, dizendo, vocês querem ser sozinhos, nós também somos sozinhos. Vocês querem ser candidatos a Primeiro-Ministro, nós também queremos ser candidatos a Primeiro-Ministro. Muito bem. Manuel António Ribeiro, foi então o congresso do CDS que decorreu durante este fim de semana. Aqui então, digamos assim, os principais momentos deste congresso do CDS. Passamos agora então para o próximo tema. Prazo para limpeza de terrenos. Tem que haver aqui alguma elasticidade. As declarações são do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O prazo para limpar mato e cortar árvores nas proximidades de casas e aldeias termina na quinta-feira.
Helena, eu acho que este mau tempo que se tem registado ao longo da última semana irá dificultar também aqui este trabalho? Como é óbvio, ou seja, até, nem só o mau tempo, não é só a questão dos prazos serem curtos, temos aqui uma série de fatores, inclusive até agora as condições climatéricas que recentemente existiram. Agora é importante aqui trazer aqui duas notas. A primeira é que a lei já existe, não é de agora, a lei já existe e não é no primeiro ano em que ela deveria ser aplicada, já deveria ser aplicada noutros anos. A questão aqui que se coloca é, a limpeza é uma obrigação e eu diria mesmo que é uma obrigação cívica de cada um dos proprietários, ponto final. Seja o Estado, seja particulares. Porque é bom que eu ponha aqui Estado, porque o Estado também é responsável por muita mata por limpar e por muitos pinhais por limpar. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu não estou a ver, e aí estou de acordo com o Presidente da República, eu não estou a ver o Estado com um prazer incalculável de andar a passar coimas a quem não limpa. Porque o Estado quer, o que é que adianta ao Estado passar uma coima de 3.000, 2.000, 4.000, ou 5.000 ou 10 mil euros a alguém e não limpar e aquela mata fica a monte e até pode provocar uma nova catástrofe? Isto caso, de facto, esses prazos não sejam cumpridos, tal também aqui como foram então avisados pelo próprio Fisco, que tem até 15 de março para fazer esta limpeza. E isto tem estes prazos. O Estado não quer que as pessoas paguem, o Estado quer é que as pessoas limpem. Ora, isto é uma questão cultural. As pessoas têm que começar a pensar, eu se tenho uma propriedade, eu tenho que a limpar. Se não tenho condições para limpar, então as propriedades têm que estar aqui numa lógica até quase que diria, na rede imobiliária, para quê? Para que se possa poder outras pessoas que tenham condições, disponibilidade, etc., para até terem a propriedade e geri-la. Agora, também há outro aspecto que é importante. Eu estou convencido que aquele movimento que nós falámos aqui semana passada, que o movimento do interior, possa também fazer, de alguma forma, alavancar. Porque os problemas de limpeza de matas não existem só em termos no interior, também existe noutras partes do país. Ora, é importante o seguinte, os prazos são curtos, mas a limpeza pode ser feita gradualmente. Quem não tiver condições, o Estado também tem agora a possibilidade, através também das autarquias, de ajudar quem não tem possibilidades para fazer essa limpeza. Agora, é importante todos nós mobilizarmos para efetuar essa limpeza. Porque se não existir essa limpeza, Helena, nós estamos perante, e se nós tivermos um verão igual ou semelhante ao que tivemos o ano passado, um verão seco, corremos novamente sérios riscos em haver tragédias como a que existiram. E não é só tragédias em termos de vidas humanas, que maiores, essas são as mais graves. É a tragédia de desbastar e ainda desertificar mais zonas que só por si elas já estão por si marginalizadas. Ora, com incêndios como a que existiram em Pedrão Grande, como em áreas semelhantes, são populações que deixam de ter a possibilidade de viver, ainda estarem lá agregados a esses alimentos. Por isso, como nota e como resumo, é importante as pessoas fazerem limpezas. Caso não sejam, podem recorrer a ajudas, quer das autarquias e até provavelmente do Estado. Agora, é importante as pessoas fazerem. Consciencializarem-se que têm que fazer e cumprir com aquilo que são as suas obrigações, Manuel António Ribeiro. É fundamental, e até acrescento aqui uma outra nota, porque as limpezas não é só questão de fogo. Nós temos várias, por exemplo, no domínio público passam as redes de eletricidade e redes de telecomunicações. Muitas dessas redes são afetadas, porquê? Porque os proprietários dos terrenos não fazem a limpeza. E o que é que acontece? Têm árvores com a própria vegetação a roçar nas infraestruturas e depois temos as pessoas em casa a ficar sem energia, sem telefone, sem televisão, porque não há limpeza. Ou seja, tem que haver responsabilidade de quem? Eu tenho uma propriedade, essa propriedade tem que ser limpa, por uma questão de respeito por todos os cidadãos do qual ela confronta o espaço público e até inclusive a vizinhança. Muito bem. Manuel António Ribeiro, passamos agora então para o próximo tema. O número de trabalhadores a receber o salário mínimo aumentou em Portugal. Que leitura podemos fazer deste aumento dos trabalhadores que recebem o salário mínimo em Portugal?
Eu diria que as oportunidades, é público que o emprego em Portugal é um emprego ainda pouco estável, é um emprego carenciado, pousado em muitas medidas, uma grande parte das medidas em que a facilidade laboral ela existe de uma forma precária. Mas isto é, eu diria que até nós atingirmos patamares como outros países da Europa, ainda vamos ter muito de caminhar. Agora, eu também sou sincero, é lógico que eu não sou um defensor do ordenado mínimo nacional, não sou um defensor, até porque se eu sou um defensor da formação, se eu sou um defensor... Aliás, é um dos mais baixos da Europa, o salário mínimo em Portugal. Exatamente, ou seja, se já somos um dos mais baixos, então ter esse vencimento como prática é óbvio que não faz parte da evolução de uma sociedade. Agora, o que é importante aqui é o que é que está feito, o que é feito, quer pelo Estado, quer depois pelo tecido empresarial, para que se altere esta configuração. Não é, digamos, aumentar o ordenado mínimo nacional, porque a questão aqui, eu também não sou a favor que se aumente o ordenado mínimo nacional e se mantenha essa lógica de que a grande maioria dos funcionários tenham só apenas o ordenado mínimo nacional. Portanto, ou seja, eu acho que deve existir o ordenado mínimo nacional, em que é uma entrada na empresa, mas que haja uma progressão para que todos os colaboradores possam ter a motivação e até fazer o seu projeto de vida, até na própria estrutura. Esse é, digamos, o conceito que eu acho o mais aceitável. Agora, isto é importante que Portugal tem tido ao longo dos anos um tecido empresarial que é pousado no ordenado mínimo nacional, e é pousado no mínimo nacional é pousado no ordenado nacional em escala. E a progressão nas carreiras, elas não é feita, porque empresarialmente... Não existe essa progressão na carreira, que acompanhe de facto também aqui um aumento salarial. E até motivação extra do próprio colaborador, porque eu se usufruir uma coisa porque o tecido empresarial não está a dar nada de outro mundo, está a dar o que o Estado impôs. O tecido empresarial tem que pagar o ordenado mínimo porque o Estado impôs. Ou seja, que motivação está a dar a entidade patronal ao empregador? Não está a dar motivação nenhuma. Agora, quando há uma progressão na carreira, esse colaborador está a dizer assim, a minha entidade patronal paga-me para além do que o Estado obriga a pagar. Ora, isto é uma motivação para que eu possa produzir mais, para que eu possa ter, eventualmente, estar motivado para até ter uma progressão, para estudar, para tirar uma especialização. Ora, infelizmente, nós temos cada vez mais, porque os empregos também são empregos precários e nessa lógica dos empregos precários começam sempre por ordenado mínimo e arrastam-se. E como as trocas laborais permitem, ao fim de um contrato, meio ano ou um ano, fazer o contrato com outros funcionários e fazem sucessivos contratos com ordenado mínimo. Muito bem. Os números, então, de quem recebe, dos trabalhadores que recebem o salário mínimo em Portugal. Passamos agora para uma visão por aquilo que se tem passado um pouco também pelo mundo. Falamos agora de que foi aprovado o fim de limite de mandatos do presidente na China. Manuel António Ribeiro, como é que podemos encarar, então, esta decisão que foi, então, tomada formalmente no Congresso Nacional do Povo em Pequim neste domingo? Eu diria que um país como a China, que é uma das principais potências mundiais em muitas áreas, acho que é um retrocesso, porque entendo que não acho que não há superdotados, não acho que hajam pessoas insubstituíveis e acho que vai enfraquecer a democracia daquele país. Agora, que implicações terá esta mudança constitucional no futuro? Eu acho que as principais consequências, se é que podemos dizer, é a continuidade da estratégia da China proliferar por todo o mundo. A China já está colocada em uma grande parte dos países do mundo de uma forma coesa, quer na área das energias, quer na área da indústria, quer na área militar. Ora, isso demonstra claramente uma estratégia
que remota aos tempos diria quase que, dos descobrimentos, e que trata aqui uma rota claramente definida, em que, diria, de conquista, mas não de território, mas de dependência financeira. Ou seja, países que não tenham essa dotação, a China está ali a apoiar como contrapartida de mão de obra, recursos, energia, e usando já em posicionamentos estratégicos militares, poder ter ali alguma influência territorial. O que é que retiramos esta nova alteração? É que o próprio Presidente prepara-se para estar lá há algum tempo. O que quer dizer que esta lógica de conquista, essa lógica não digo de afogamento de alguns países porque não têm recursos financeiros que a China tem, poder, de alguma forma, condicionar a sua influência nesses territórios. Acho que é digamos, um passo atrás, porque eu sou um defensor em que haja uma limitação de mandatos e as pessoas, quando estão lá, têm o seu contributo, e depois outros dariam, se tivessem essa oportunidade. Donald Trump também já deixou aqui o seu desejo de facto de continuar também ele a ser um presidente que tenha aqui também ele que não tenha limite de mandatos, e, portanto, podemos de alguma forma ver que o mundo está a mudar em termos políticos. Também já falámos sobre isso aqui algumas vezes. De facto, o cenário político atual está em mudança. E nos Estados Unidos, a única diferença que eu acho é que Trump vai ser recandidato. Tenho algumas dúvidas que ele possa vir a vencer, a minha opinião pessoal, mas também nas anteriores também tinha e perdi. Agora estou convencido que para um cenário como este que se avançou na China, nos Estados Unidos é muito, muito difícil, para dizer quase impossível. Mas não deixa de ser um exemplo, porque a China, a partir do momento que consegue fazer esta alteração, muitos outros países podem ir de arrasto a esta ideia. A China, neste momento, é uma potência. Tenho pena que tenha seguido esse caminho, até porque os lobbies também estão lá instalados. Muito bem. Falamos agora, então, do nosso último tema. Falamos de energia atómica, assim é que é. Macron anunciou este sábado a maior central nuclear do mundo na Índia, e a China quer triplicar a capacidade nuclear em 20 anos. Há países apostados em pôr fim à energia nuclear, e depois temos então este anúncio feito por Macron no sábado. É verdade. Isto é a maior central nuclear do mundo a ser construída. Vai ter uma capacidade... Tem por objetivo diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Ou seja, atingir o objetivo de 40% de energia não fóssil até 2030, e tem uma capacidade de gerar 9,6 gigawatts. Ora, isto de facto estamos a falar aqui numa potência considerável. Mas a questão aqui, para o terceiro maior poluidor do planeta, que não é tão pouco como isso, só a Índia, corresponde a 4% das emissões de gases com efeito de estufa. Ora, o peso que esta nação tem é considerável. É óbvio que a energia que é produzida nestas centrais, ela é uma energia renovável. Só que temos uma questão que não se fala quando se fala nestas... E daí a contestação que tem existido. De facto, para onde é que vão os resultantes da atividade destas unidades? Para onde é que vão? Como é que são tratados? E aí a preocupação. Isto por um lado. Aliás, no Japão tivemos há bem pouco tempo aquele trágico acidente em Fukushima, na central nuclear, e aqui todas as centrais ficam expostas a isso. Tudo bem que se fala hoje que já há muita tecnologia com sensores, com detectores que podem ter, mas os riscos existem. As falhas... Uma última nota, Manuel António Ribeiro. Ora, estamos praticamente a terminar. O que dá para retirar daqui é o seguinte, ou seja, as centrais nucleares têm de facto uma produção de energia limpa, mas o que fica dentro das centrais nucleares
é altamente perigoso. É para o ambiente, Índia diminui o seu impacto nas emissões de gases de estufa, mas de facto fica ali um perigo e um risco para aquelas A Índia que é populações. o segundo país com maior população do mundo. Exatamente, são 1,25 mil milhões de habitantes. Muito bem. Manuel António Ribeiro, terminamos então hoje o nosso espaço de opinião. Falámos então de energia atómica e falámos então também aqui do anúncio feito por Macron este sábado da construção da maior central nuclear do mundo na Índia. Manuel António Ribeiro, voltamos a ver-nos na próxima semana. Posso dar só uma nota? Sim. Na próxima sexta-feira, 16 de março, convido a estarem presentes no simpósio de valores e futebol que vai se realizar no Parque Biológico em Gaia. Uma iniciativa para se promover os valores e o fair play do desporto quando vivemos numa altura um bocadinho difícil do nosso futebol. Muito bem, muito obrigada então, Manuel António Ribeiro. Voltamos Obrigado. a ver-nos na próxima semana. Obrigada. O repto então aqui deixado por Manuel António Ribeiro para o próximo dia 16. Foram então estes os temas da atualidade que estiveram em análise hoje no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã.